Abra no livro Deus me fortalece. Ezequiel. Ezequiel 37. É uma palavra bem conhecida, mas hoje teremos uma abordagem diferente. Ezequiel 37. Todo mundo achou? Quem não achou, fala, Jesus me ajuda. Diz assim o texto, a palavra do Senhor, no versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Vou ler de novo. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Pode dar uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, abre o teu coração, os teus ouvidos e se concentre no que Deus quer falar com você hoje. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. É uma palavra bem conhecida, né? O nome Ezequiel significa Deus que me fortalece ou fortaleza de Deus. E hoje eu acordei com uma palavra, e a palavra estava pulsando no meu ouvido e dizia assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E eu acordei com esse chacoalhão na minha cabeça, no meu coração, e essa palavra ficou martelando sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela não é algo eventual, ela não vem para qualquer coisa, ela não vem sem propósito, ela não vem sem objetivo. Lá em Isaías 55, no versículo 11, diz assim, que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas ela faz tudo quanto é agradável ao Senhor, e ela prospera naquilo que ela foi enviada. E Deus hoje quer que você entenda, irmãos, que tudo aquilo que é anunciado por Ele, que é falado por Ele, precisa ser evidente na sua vida. E quando eu pensei sobre o tema, não abaixa, hein? Quando eu pensei sobre o tema da palavra de Deus, eu comecei a lembrar das pregações que vieram nesses últimos dias. E eu me lembrei da pregação que a pastora Fabiana trouxe aqui sobre Neemias. Neemias abandonou todas as situações que ele tinha de privilégio diante de um rei, na Pérsia, 4.000 quilômetros da sua cidade. E ele demorou 4 meses até chegar na sua cidade para desempenhar uma obra que não foi lhe dada uma ordem para fazer, uma ordem que Deus não tinha falado nada para ele fazer, mas porque ele não se conformou com a situação de como estava a sua nação. E eu fiquei pensando a respeito disso, de iniciativa. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem aceitado as coisas que acontecem na nossa vida e não reagimos. E aí vem a palavra do pastor, né? Se você age, Deus reage. E quando ele falou da palavra, ele citou até o deserto do Negueb, e eu fiquei, na hora aquela palavra voltou à minha mente, porque para você que não sabe, o deserto do Negueb, só para você ter uma ideia, ele corresponde a 60% do território de Israel. 60% do território de Israel é um deserto. Mas eles são um país de alta tecnologia. E um país escolhido por Deus. Eles conseguem
frutificar, multiplicar, produzir, superabundar no lugar de deserto. E aí vem o pastor Marcelo na quarta-feira e ele falou algo que ficou martelando na minha cabeça a semana inteira, de quarta para cá. Quem não conhece o seu propósito, reclama do processo. Então, o Deus tem falado, irmãos, para nós constantemente. Então, quando Deus fala, a palavra precisa ter efeito na minha vida. Não é Deus que vai fazer o efeito. A Bíblia diz que Deus ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Mas a ação, como foi pregado semana passada, a ação ela precisa partir de mim. E eu fiquei pensando sobre isso, e quando eu acordei com essa palavra, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficiente, ela produz todas as coisas, e quando a pastora Fabiana pegou o microfone, ela falou assim, e disse Deus através da sua palavra, haja luz e houve luz, pelo poder da sua palavra. E a palavra de Deus, irmãos, ela, fala sobre o livro, demorou 1.600 anos para que fosse totalmente estabelecida. Ela foi documentada e foi facilitada para nós através de capítulos e versículos para que facilitasse o entendimento e localização. Mas ela foi enviada com um propósito, com um objetivo, com um destino que é o meu coração e é o seu coração. Para que ela tenha efeito e ela produza em nós vida. Por isso que o texto aqui fala, guarda o teu coração porque ele tem o quê? Nele a fonte de vida. Quem é a fonte de vida? 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 Ela está jorrando em você? É isso que Deus espera, que a fonte, ela tem... o texto podia ter falado, como da mulher samaritana, é água viva. Não, está falando de fonte. Você não vê nenhuma fonte que a água é tranquila. O objetivo de ter o destaque de uma fonte é porque a água jorra. Ela tem ação, ela tem efeito, ela produz algo novo no ambiente. E se essas palavras têm vindo, irmãos, para nós precisamos assimilar e compreender qual é o objetivo delas em nós. Não é mais um culto, não é mais um dia, não é mais um louvor. Talvez seja o seu último louvor, talvez seja o seu último dia. Talvez seja a última pregação que você vai ouvir. E quando você para pensar na sua vida e que você começa a reviver os momentos e lembrar das coisas, você começa a ter uma vida diferente. Sabe o que precisa hoje? Você precisa testemunhar para você mesmo todas as coisas que Deus já fez por você. Para você reviver, para você relembrar dos sinais que já aconteceram na sua vida. Das curas que Deus já produziu sobre você, os livramentos que Deus te deu que você nem ficou sabendo. Porque se hoje você está aqui, se você tem hoje sobre você o dom da vida, se você tem hoje a oportunidade de respirar, de reagir, de sentir, de ouvir, de produzir um som com a sua boca, que tudo isso seja feito para a honra e glória do nome do Senhor, irmão. Para que você entenda qual é o real sentido e o real significado de Deus na sua vida. Não deixe que os dias modifiquem a sua essência. Eu estou contando isso porque eu estou num processo aí já uns 90 dias, bem difíceis. E Deus tem me ensinado algumas coisas muito profundas. E eu fiquei pensando, à medida do tempo, que eu praticamente tenho dormido 2 horas por noite só. Então eu tenho muito tempo para pensar em muitas coisas que estão acontecendo na minha vida, como as coisas que têm acontecido na igreja, as coisas que têm acontecido no mundo. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, irmãos, ela é evidência clara da manifestação da graça de Deus sobre nós. Então ela não pode ser um evento aleatório, ela não pode ser algo deixado para depois, ela não pode ser algo deixado para trás, ela precisa ser a prioridade e a essência da minha vida. Servir a Deus, irmãos, tem que ser o meu objetivo de vida. E eu preciso determinar e designar isso sobre a minha vida. É por isso que o texto aqui, quando ele vai falar, o que me chamou a atenção, a gente sabe dessa história, ela é uma história famosa, tem um vale ali. Deus pega o profeta, leva em espírito a um vale. E nesse vale
Só tem o quê? Morte naquele lugar. Não tinha cheiro de vida, não tinha sopro de vida, não tinha possibilidade de vida. Era um local abandonado. Ele leva alguém num lugar onde não tinha saída, não tinha expectativa, não tinha solução. A condenação ali já tinha sido estabelecida, o juízo já tinha descido naquele lugar. Não sobrava nada. E às vezes é essa a percepção que a gente tem, que a gente passa por situações onde já foi condenado, já foi determinado, já foi estabelecido, a ciência já determinou que não há solução, as situações já condenaram tudo, olha, não tenho mais o que fazer. Tem. Quem tem Deus sempre tem algo para fazer. Quem tem Deus sempre tem uma solução para dar. Quem tem Deus sempre tem o poder e a autoridade de mudar qualquer cativeiro. E Deus então chama o profeta e fala, olha, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Eu gosto da ênfase do profeta, né? Não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos. E Deus vai desenvolver o relacionamento com o profeta e falar, pode ter vida esses ossos? Aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, ele de repente tira toda a sua autoridade e joga na mão do profeta. Pode ter vida esses ossos? E o profeta, muito esperto, sem querer a responsabilidade para si, devolve. É claro, Senhor, tu sabes. Se o Senhor que é o Deus criador de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. E parte da saída, e devolve o problema para Deus. E aí Deus vai ensinar o profeta algo que Deus quer ensinar, algo glorioso para nós hoje. Quando a ordem é dada, ela não volta para Deus vazia. Não, acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Quando a ordem de Deus é dada, ela não volta para Ele vazia. Quando a ordem de Deus é dada, ela não volta para Ele vazia, sem ação, ela volta com algo produzido. Por isso que quando Deus te escolheu, irmãos, Ele fala lá, olha, eu te escolhi, eu te nomeei para que vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Quando a palavra de Deus nos envolve, é impossível você não reagir. Oh, aleluia! É impossível você não reagir, irmãos, aos sinais de Deus. É impossível você não reagir à sua voz. Oh, aleluia! Deus quer te despertar nessa manhã, irmão. Então dá liberdade para o Espírito usar a sua vida hoje. Qual a situação da sua vida que precisa ser dada uma ordem para que a ordem seja restabelecida de hoje? De hoje. Hoje Deus te desafia, irmãos, a mudar a sua situação. Você. Porque a ordem lá no céu já foi liberada hoje. Aleluia, é o que Paulo nos ensina. Eu e você, irmãos, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você só precisa pegar a sua. Já foi dada a ordem, já foi liberada. E Deus vai ensinar o profeta aqui, profeta. Como é que a gente resolve então esse problema, profeta? Tem um vale aí de ossos secos. O que eu faço? Eu invoco a Deus, eu faço como Elias, preparo um altar, cerro a penha, coloco ali um animal, derramo um sangue, coloco água. Não. O altar já precisa estar pronto para que a ação de Deus se manifeste. Para Deus se manifestar, o altar já precisa estar preparado. E nesse ambiente aqui, não precisava disso.
Era Deus, o profeta e os ossos. Quantas das vezes você vai estar na situação? É você, é Deus e a doença. É você, é Deus, o desemprego. É você, é Deus, a injustiça. É você e Deus e o diabo. É você e Deus e a situação contrária. É você e Deus. É você e Deus. O importante é que em todos os momentos está você e Deus. Enquanto Deus estiver te acompanhando, irmãos, todos os dias da sua vida, não existe problema maior que Deus não possa resolver. Fala para o seu irmão, Deus está te acompanhando? Espero que sim, né? Ele prometeu. Talvez você não veja ele agir, irmãos, mas a Bíblia diz que ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. No momento mais difícil, ele está lá. No momento mais glorioso da sua vida, ele está lá. No momento de maior dificuldade, ele está lá. No momento da sua maior alegria, Deus está lá. No dia de festa, Deus está lá. No dia do velório, Deus também está lá. No dia da sua enfermidade, Deus está lá. No dia que você estiver no hospital sozinho lá, não tiver ninguém para te socorrer, Ele estará lá. Ele pode produzir, irmão, solução em situação para qualquer um de nós, desde que nós abramos o nosso coração e deixamos Ele agir. E Deus dá ordem para o profeta. Profetiza. Mas qual é a ordem? A solução da situação, irmãos, é você mostrar para a situação quem é que manda. Quem é que tem autoridade? Quem é que tem o poder? Quem é que carrega a autoridade que faz sucumbir todas as situações? E qual é a ordem da profecia? Ossos secos. Osso tem ouvido? Osso escuta alguma coisa? Para quem que ele estava dando ordem então? Para quem que Deus estava dando a ordem? O osso tinha que sucumbir. Não, qual é a questão nossa, irmãos? Pelo nosso conhecimento, a gente faz associação de como Deus age. Mas é exatamente o contrário. Deus age para que o nosso conhecimento seja ampliado através da ação dele. Não daquilo que a gente conhece, não daquilo que a gente tem de capacidade, mas daquilo que Ele é. É por isso que quando a gente lê a palavra, e a palavra diz para nós o adorarmos na beleza da sua santidade, é para nós entendermos qual é a dimensão que Ele é. Quando nós cantamos quão grande é meu Deus, é para nós entendermos a grandiosidade dEle, que a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o cabelo dos seus pés, é o lugar de descanso. Você imagina o tamanho da grandiosidade de Deus e o tamanho do meu problema perto dEle. Então ele vai ensinar o profeta, não é o ambiente, não é a situação, sou eu. É Ele que muda, é Ele que determina, é Ele quem faz. E quando Ele ordena, tem que acontecer. Por isso que você, irmãos, que serve ao Senhor, que o aceitou, que tem o Espírito Santo dentro de você, você precisa usá-lo. Qual é a ordem que tem que ser dada na situação? Talvez ele fosse, Senhor, envia aqui um anjo, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, faça o extraordinário. Não! Você tem que ser específico na mudança. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando ele recebe a ordem para ouvir a voz do Senhor, eu fico imaginando, porque a ordem vem na sequência. Olha o que vem na sequência. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No livro de João, no capítulo 6, no versículo 63,
Jesus faz essa mesma reafirmação. E ele fala: as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Fonte de vida. Deus quer que você entenda, irmãos, como é que Ele age. Ele age no poder e na autoridade que lhe foi dada. Se você foi escolhido por Ele, Jesus falou: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E comer qualquer comida mortífera, beber qualquer coisa mortífera, e não vos fará dano algum. A ordem já foi dada também, já foi estabelecida. O problema é que hoje nós estamos aceitando a situação. Imagina o Neemias: olha só, sua cidade está destruída. Vamos orar então. Esse é o jargão do crente, vamos orar. Irmãos, oração não é para isso. Quando é determinado sobre mim uma ação, eu não preciso de oração. Oração é um passo antes. Oração, ela está na etapa de preparação. Eu me preparo para estar disposto na obra, ainda que eu não tenha as capacidades humanas talvez necessárias para desempenhar. Mas se eu tiver as capacidades espirituais para desempenhar, não existe limite para mim. Essa foi a impressão que Neemias tinha. Olha, eu não tenho talvez as capacidades humanas, talvez eu não seja... a Bíblia não fala se ele era mestre de obra, se ele era engenheiro civil, se ele tinha ferramentas, se ele tinha estrutura, não. Mas a Bíblia diz que ele tinha temor de Deus. E o temor, ele é o princípio da sabedoria. Ele determina todas as coisas. Então, quando ele ouviu que a sua cidade não estava bem, ele ouviu que ali precisava de alguém para socorrer, mesmo assim, tantas pessoas. Imagina, tinha um povo inteiro, irmãos, que foi chamado para aquela obra, mas só um ouviu. Mas esse que ouviu falou: porque eu ouvi, eu vou. E se hoje a palavra está vindo sobre você, é para que você ouça e para que você vá. Com glória. Vou voltar lá no Neemias, não sei porquê, mas vamos lá. Ele ouve, e a primeira coisa que ele faz quando ele ouve, ele ora para confessar o pecado que não era dele. Ele poderia falar: não é problema meu. Essa doença não é minha. Isso daí é do... quem sabe não está colhendo o que plantou. Olha, quem sabe isso, quem sabe aquilo outro. Não, ele não buscou justificativas, ele não procurou argumentações. Ele falou: Pai, perdoa porque eu pequei. Ezequiel 22:30 diz assim, que o Senhor procurou alguém para estar na brecha, para que ele não destruísse uma cidade. Nesse dia ele encontrou Neemias. Ele orou pelo pecado das pessoas como se fosse um pecado dele. Sabe o que é isso? Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Não é eu olhar para o meu irmão e ver que ele está em pecado e falar: olha, Deus vai te cobrar, hein? Olha isso, olha aquilo. Porque todos nós aqui, irmãos, ninguém aqui é merecedor. Ninguém aqui é merecedor. Eu fui num evento sexta-feira e tocou uma música. Eu não sou muito bom de música, né? Porque já foi revelado até para a Irami, né? Porque ela colocou uma colherzinha só de louvor na minha vida. Eu não esqueci isso aí. Foi bem, tipo uma gota só para... Só que eu estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E quando então, assim, tocou várias músicas lá, a formatura da Júlia, publicitária, minha filha linda do coração. E aí, quando eu ouvi essa frase, eu sou o P do pecado, na hora, Deus me fez prestar atenção no que estava sendo cantado ali. E aquela música, irmãos, era uma invocação para dar legalidade para o diabo agir. E sabe o que acontece? Às vezes, nessa situação, o que a gente vai fazer? Vamos orar. Não. Não é hora de orar, irmão. Deus quer que você tenha um upgrade na sua vida, você tenha um crescimento na sua vida, tenha uma evolução na sua vida. Senão, sabe o que acontece? Você vai ficar sempre buscando solução. Vamos orar. Vamos orar. Por quê? Porque quando eu falo assim, eu vou orar, é a melhor maneira de eu não me responsabilizar por algo que eu devo ser responsável.
E o reino de Deus, irmãos, ele é de responsabilidade, ele é de comprometimento, ele é de renúncia, ele é de enfrentamento, ele é de combate, porque o céu é ganha força. Então não adianta eu querer colocar um pano quente aqui bonitinho, querer dar uma aliviadinha no pecado. Não, irmãos, se você está em pecado, se arrependa. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que confessa e deixa, encontrará em Deus misericórdia. E quem encontra em Deus misericórdia, o texto continua, esse prospera. Então tem muitas das coisas, talvez na sua vida não esteja prosperando, tem pecado escondido no meio da sua casa. É por isso que lá no Mateus, no capítulo 7, a Bíblia dá uma orientação até a respeito da própria palavra, que o homem prudente, ele fez o quê? Ele ouviu a palavra e construiu sobre a rocha. Criou um alicerce, criou uma estrutura, criou um destaque. E no próprio texto vai dar exemplos de coisas que se perdem, às vezes dentro do ambiente, sabe por quê? Porque falta luz. Por isso que a primeira ordem dada da criação, Gênesis 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz. Por isso que Daniel 2 diz assim, não existe nada oculto diante dos olhos de Deus. Antes todas as coisas estão diante da sua presença, descobertas, para que se manifeste como elas verdadeiramente são. Oh, glória! É o manifestar da glória. É o manifestar da graça de Deus. E a Bíblia nos dá uma série de orientações de como a palavra precisa ser útil na minha vida. Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus é uma Escritura divina, inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, tudo aquilo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Oh, aleluia! O próprio Jesus nos ensina, Mateus 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra sendo útil, a palavra sendo viva, é a palavra sendo eficaz. É por isso que o salmista lá no Salmo 1 vai falar, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada e tudo quanto fizer prosperará. A palavra precisa ser útil, irmãos, a palavra precisa ser viva, porque ela já foi designada assim, ela já foi criada assim. Quando Deus dá ordem, a natureza obedece. Quando Deus dá ordem, o homem obedece. Quando Deus dá ordem, tudo se sujeita à voz dele. É por isso que Jesus fala, eu sou o bom pastor. E as ovelhas, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Deus fala conosco, irmãos, diariamente. Deus fala conosco constantemente. A gente que precisa começar a perceber a presença de Deus nas situações, nas circunstâncias. Nos eventos mais adversos da sua vida, nas situações mais difíceis que você tiver. Um desses dias eu acordei de madrugada e eu tinha certeza que eu ia morrer esse dia aí. Certeza absoluta na minha alma. E eu acordei e eu assim, sufocado. E eu não conseguia respirar. E eu fiquei numa agonia. Eu levantei, era 3 horas da manhã. E eu fiquei andando na minha casa, andando. 1h30. E minha casa nem é muito grande.
E eu ia até a sala e eu voltava. E eu comecei a andar, e eu andei 5 minutos, depois eu andei 10 minutos, andei 20 minutos. E sufocado assim, e eu não falei, não vou chamar ninguém. Falei, ninguém pode ser punido o seu sono por minha causa. E, na hora a minha percepção era essa, né? Você vai pensar no outro ainda. E eu falei, não quero incomodar ninguém. Eu fiquei andando, andando, e Deus falou para mim, você vai fazer o quê? Você vai continuar andando até que hora? E eu falei, é verdade, não adianta orar. Orar não está passando nada. Andei 20 minutos, não adiantou nada. Eu falei, vou orar. Só que oração aqui não vai ser uma oração, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu falei, não. O problema aqui não é físico. O problema não está na minha alma. O problema está no espiritual. Então é hora de batalhar. E eu comecei a orar uma oração de guerra. Eu lembrei da Conceição nessa hora. E aí eu comecei lá na minha sala. E aí eu não ungi os umbrais das portas, mas eu toquei como se fosse entrar. E eu comecei a orar. Orar. Fiquei 1 hora orando em pé. Para lá e para cá. E todo mundo dormindo. E quando eu terminei de orar, eu estava da mesma forma que eu comecei a oração. Foi. E eu pensei, Senhor, parece que eu não está ouvindo, mas eu sentia em mim mudança no ambiente. Eu sentia em mim mudança na situação. Eu sentia que o problema era espiritual e que era uma batalha. Não é uma oração qualquer, não é uma oração comum, irmãos. Não é. O manifestar da presença de Deus, ele precisa ser claro e evidente. E aí, quando foi umas quase 5 horas, a Fabiana acordou. E aí ela falou, o que você tem? Eu falei, eu tô passando mal. Já andei aqui, já orei, eu tô passando muito mal. E ela olhou para mim, isso foi no segundo dia, né? Não foi nem no primeiro, foi no segundo dia, porque isso aconteceu mais de uma vez. E ela olhou para mim, sim, ela segurou na minha mão, ela olhou no meu olho e ela falou assim, você precisa dar ordem. Você precisa dar ordem para que a situação mude. E eu dou uma ordem para você agora. E ela começou a orar por mim ali. E eu fiquei assim, em estado de choque. Fiquei paralisado, não conseguia me mover. Eu só fiquei olhando no olho dela assim. E cada palavra que ela foi me dando era uma ordem estabelecida no reino espiritual. E eu fiquei recebendo em cada ordem. E eu sentia que... Sabe o que eu sentia? É como aqueles desenhos que... O cara tem uma armadura e de repente a armadura vem colando assim, ó, vem colando uns pedaços e cada ordem que ela foi me dando, eu me sentia fortalecido, mas não melhorava. Eu estava me fortalecendo, eu continuava com a mesma situação, a mesma falta de ar, e eu não sabia o que estava acontecendo. E ela falou assim, dá ordem você agora. Você controla a sua respiração, irmão? Você controla o batimento do seu coração? Ninguém pensa para isso, porque o sistema já está programado para que esse funcionamento ocorra. Mas tudo está sujeito à ordem do Criador. E eu comecei a dar ordem, eu falei, eu não aceito a situação, eu não aceito o que eu estou passando, e eu comecei a orar de novo. E eu fui fazendo igual o profeta aqui, ó, dá ordem. Dá ordem para aquilo que você não tem controle. Dá ordem para aquilo que você não tem domínio. Dá ordem para aquilo que você às vezes nem tem fé. Dá ordem. Deus te chama hoje, dá ordem. Quer solução? Dá ordem. Dê a ordem, profetiza. Quer mudança na sua vida? Profetiza. Quer mudança na sua casa? Profetiza. Quer mudança no teu filho? Profetiza. Quer mudança no seu pai? Profetiza. Quer mudança na sua mãe? Profetiza. Quer mudança no seu ambiente? Profetiza. Quer mudança no seu trabalho? Profetiza. Quer mudança na sua vida cotidiana? Profetiza. Quer reverter a sua vida financeira? Profetiza. Quer ter lugar de abastança? Profetiza. Determina, porque quando você determina a palavra, quando você determina a situação, ela não voltará para Deus vazia. Dê a ordem. Diz o Senhor, dê a ordem. É por isso que quando Moisés foi orar, Deus responde para ele, por que clamas a mim? A ordem já foi dada, o caminho já foi estabelecido. Marche. É ação, irmão. Sabe o que o crente está querendo hoje?
fugir da responsabilidade. Mas Deus hoje veio aqui para te encontrar. Eu vi como se Deus desse um zoom assim, ó. Profetiza, irmão. Profetiza. Quer mudança? Profetiza. Quer que o ambiente muda? Profetiza. Quando a pastora não veio aqui, foi para mudar. Não veio aqui dar ordem, não. Dá ordem. Dá ordem. Não é assim, eu vou orar e quem sabe Deus faz. Eu vou orar, quem sabe Deus se manifesta. Não, é ordem. Você tem que dar ordem para que a natureza se sujeite. Porque talvez as pessoas podem nem entender o que está acontecendo. Mas o reino espiritual, ele leva em consideração a autoridade que foi estabelecida sobre mim e sobre você. O diabo te conhece, irmão, não adianta. Pro bem e pro mal. Mas o bom é que como o diabo te conhece, Deus é melhor ainda, né? Porque a Bíblia diz que Deus nos viu ainda informe. E todos os dias da nossa vida Ele já tem registrado no seu livro. Se você percorrer o caminho que Deus já trilhou e escreveu no livro, irmãos, vai acontecer o que está lá escrito lá em Jeremias. Os planos que eu tenho sobre você são planos de bem, não de mal, plano de paz, para dar a cada um de acordo com o futuro que você merece. Então profetiza, irmão. Profetiza. Esteja sensível, né? O texto começa falando que o Espírito pegou o profeta e levou para o vale. Se o Espírito vier te pegar hoje para te levar a algum lugar, você vai? Você vai reparar que o Espírito está ali? Será que o Espírito está te chamando e você está entendendo o que ele está falando com você? Esse é o passo anterior da preparação, da oração, de conhecer a palavra, para você poder reagir, irmãos. Deus está nos dando nesses dias armas espirituais de combate espiritual. Só que se você não pegar no dia da luta, você não vai conseguir lutar. Porque aí o dinheiro não vai valer nada, o convênio médico não serve para nada, o seguro de vida não serve para nada, o seu emprego não serve para nada. É por isso que o profeta vai falar assim, Deus nos conhece e lembra que nós somos pó. Nós não somos nada, irmão. Esses dias que eu passei mal aí, nada. Não é nada. Você não é nada. Literalmente, você não é nada. Nada. Se não for o manifestar da glória de Deus na nossa vida, irmão, nós não somos nada. A Bíblia diz assim lá no livro de Tiago que nós somos como um vapor. Que a nossa vida é como um vapor, que estamos aqui, depois de uma hora, já se foi. E quanto tempo você vai se enganar vindo na casa de Deus, não se entregando para Ele? Não renunciando às coisas. Não tendo satisfação de viver as coisas com Deus. Você tem satisfação de estar aqui hoje? Você acordou porque era mais um culto que você tinha que ver. Você está feliz de estar na presença de Deus hoje? Eu estou muito feliz. Muito feliz. Porque nos dias da maior angústia eu estava sozinho. Hoje, eu estou aqui, talvez eu possa pedir socorro para um monte de gente. Aquele dia não tinha ninguém. Então, estava só minha esposa e meus filhos. Mas Deus estava lá. Você tem que ter satisfação de estar na presença de Deus. E eu comecei a lembrar de coisas, né? A Fabiana falou um negócio para mim, falou assim, dá ordem, porque Deus já te curou de coisa bem pior.
E eu comecei a lembrar das sentenças que já foram determinadas sobre a minha vida, das doenças que foram lançadas sobre a minha vida, todas as vezes que o diabo tentou me matar, nitidamente, né, foram vindo na minha cabeça. Os tipos de doenças, as mais variadas doenças que eu possa imaginar, eu já peguei nessa vida. As lutas piores de enfermidade que eu pude ter, eu tive. E eu comecei a lembrar de que todas as situações eu ainda estou aqui de pé, porque Deus me manteve assim. Porque de todas as situações, Deus sempre houve um livramento sobre a minha vida. Porque de todas as circunstâncias, Deus sempre providenciou um refúgio. Verdadeiramente a Bíblia diz que o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a minha fortaleza. Por isso que eu quis ler o Ezequiel, que é o Deus que é a fortaleza. Nos dias de maiores angústias, de maior perseguição, de maior luta da sua vida, lembre-se que em Deus há um refúgio. E eu falava para Deus, Deus, eu quero me lembrar dos salmos, Senhor. Porque em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu posso estar passando mal, pode ser a situação que for, mas, Senhor, eu entrego o meu sono nas Tuas mãos e que o Senhor reverta toda e qualquer situação. Comece a reviver os milagres, Senhor. Ou será que Deus não fez nenhum milagre na sua vida? Quem é que Deus não fez nenhum milagre? Deus não fez nenhum milagre. Então, se você tem certeza que Deus já fez um milagre na sua vida, os seus dias deviam ser dias de ânimo. Deviam ser dias de satisfação. Deveriam ser dias de felicidade. Mas sabe o que acontece? A gente não vive a satisfação daquilo que a gente recebeu de Deus, mas vive a reclamação daquilo que nós pedimos e não recebemos. É por isso que quando Axa resolveu dar uma ordem, ela falou para o seu marido, vai lá e fala com meu pai. O marido foi, não. Então ela falou, eu vou. Porque eu vou dar ordem na situação e eu vou pedir, né? Talvez o meu pai ele me olhe com mais carinho, talvez o meu pai me olhe assim com maior agrado, talvez ele fale, minha filha querida, eu vou fazer isso por você. Talvez a expectativa dela é que ele desse para ela apenas um poço, mas não, a ordem do pai fala, seja estabelecida sobre você uma bênção e todas as fontes superiores e as fontes inferiores estão à sua disposição. Deus não dá um pouquinho, Deus não dá de qualquer jeito, irmãos. Deus nos dá em abundância. Então ofereça para Ele também em abundância. Porque quando Deus te escolheu, irmãos, Ele nos deu uma missão. Não foi uma ordem, foi mais que uma ordem, foi uma missão. E uma missão, ela parte de um objetivo. Alguém que está lá na guerra recebe uma missão. O pessoal está lá na Ucrânia, a sua missão é destruir a Rússia. Imagina, tanto tempo, já tem mais de 3 anos a guerra. Olha a ordem que o soldado recebe. Você tem uma missão, destruir o exército russo. É o país com maior quantidade de ogiva nuclear do planeta. É o país com um dos maiores poder bélico do mundo. Quando acha que a Rússia já está desgastando o seu estoque, ele vem com a maior quantidade de ataque de drone, né, jamais visto. Mas sabe o que acontece com o soldado ucraniano? Continua na trincheira porque ele ainda vive o seu propósito. Eu posso morrer na trincheira, mas eu vou morrer lutando pelo meu propósito. Eu posso morrer ali por causa de um drone, mas eu mantenho no meu propósito. E sabe o que acontece no reino de Deus? A gente não tem investido assim. A gente não tem ficado na trincheira. A gente não tem lutado a batalha. Não tem colocado a cara a tapa. E Deus te chama hoje para o combate. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas daqueles que lutam. Porque senão o choro vai continuar eterno. Foi o que aconteceu lá no Egito. Eu vi o quê? Um grande clamor de choro na morte dos primogênitos. Sabe o que aconteceu? Nada. Os egípcios continuaram chorando a morte deles.
Mas aqueles que tinham um propósito diante de Deus, esses tinham nos seus umbrais uma marca de um sangue que representava uma pureza. Uma marca de um sangue que representava que sem derramamento de sangue era uma remissão de pecado. Uma marca que produziu um sinal. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. No Egito, eles foram libertos porque eles tinham uma marca que representava um sinal espiritual. Quando os egípcios passaram e viram lá, o que vocês estão fazendo aí? Estão pintando a porta aqui. Para quê? Para que está pintando a porta? Por acaso Deus vai fazer alguma coisa porque você tem uma pintura na porta? Quem não conhece o propósito reclama do processo. Vou te usar, tá, pastor? Sabe o que acontece? A gente quer produzir na terra sinais para o céu. Não é assim que funciona. Os sinais já foram produzidos no céu e eles precisam ser marcados em você aqui na terra. Porque se fosse diferente, o profeta tinha profetizado. Faça isso, aconteça aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Ele tinha determinado e também aconteceria. Porque ele estava indo em nome do Senhor. E a Bíblia diz assim que quando você abre a tua boca, o Espírito Santo enche e aí é resolvido tudo aquilo que você pronuncia. Ele podia ter dado a ordem e tudo aconteceria da mesma forma, talvez. Mas Deus queria ensinar ali que o homem ele tem limites, mas a soberania de Deus não. Foi por isso que a ordem tinha que ser dada para o osso. Contra a ciência, contra o conhecimento, contra a sabedoria, contra a anatomia. Tudo aquilo que era contrário para que o osso tivesse vida novamente. Até porque na formação do bebê nem começa pelo osso, né? Então, é o osso que tinha que entender quem é que estava dando a ordem. É a mesma coisa no Egito. Quando o anjo desceu, pontualmente, meia-noite. Pontualmente, meia-noite. O que o anjo procurou? Ele procurou primogênitos que não tinham o sinal. Perceba que o sinal da porta não identificava o primogênito. Você acha que o anjo ia lá e batia na porta? Crente? Crente. Próximo. Egípcio, você mesmo, vem cá que eu vou matar todo mundo aqui. Não, irmãos. Deus conhece todas as coisas. Nada foge dos seus olhos. Nada. Teve egípcio que tentou pintar lá a porta, mas ele não tinha receita. Ele não tinha a marca do sangue inocente. Assim como um dia eu e você recebemos a marca do sangue inocente. Eu não precisei pintar o sinal em mim. Mas quando eu levantei a minha mão, Deus, com o seu pincel, foi lá na cruz, pintou num sanguinho lá e marcou a minha vida. Marcou a sua vida. Marcou a vida da Igreja Restauração, marcou a vida de cada um que um dia levantou seu nome, para que no dia o anjo da morte, ele não vai procurar um umbral marcado, ele não vai procurar um umbral desenhado, ele vai procurar aquele que tem a marca. Foi por isso que Paulo diz assim: trago no meu corpo as marcas de Cristo, mas no meu espírito, na minha alma, eu já fui entregue. Já fui entregue. Por isso que se Jesus me chamasse hoje, não teria nenhum arrependimento na minha vida. Porque tudo daquilo que Ele exigiu de mim, eu procurei por excelência fazer.
Que no pior dia que eu estava passando mal, foi a única coisa que eu pensei. Eu não estou preocupado comigo. Se eu morrer, eu não tenho arrependimento das coisas que eu fiz. Porque toda a minha vida eu vivi muitas renúncias. Muitas renúncias. Muitas renúncias. Muitas renúncias. Muitas renúncias. Muitas renúncias. Porque eu recebi a ordem de Deus muito cedo sobre a minha vida e eu a entendi. Então eu vivo sem arrependimentos. E quando eu deitei, eu falei para Deus: só cuidar dos meus filhos e da minha esposa. Porque se Ele me levasse, eu não tinha arrependimentos. Que o mundo, irmãos, não é nada perto da grandiosidade do que Deus tem para me oferecer. Por isso que você precisa ter satisfação, prazer. Eu vou visitar um irmão, vá com prazer. Vou no hospital visitar alguém, vá com prazer. Você não precisa receber ordem de ninguém. Não precisa o pastor orar para você, para você ir fazer visita. Não precisa, meu irmão, a ordem que foi dada no céu para você, você precisa executar, já foi dada. Por isso que eu estou falando, eu vivi a minha vida com muitas renúncias. Muitas. E Deus quer te ensinar hoje. Porque sabe qual é o pior de tudo? Um dia Deus te renunciar. Esse será o pior de tudo. Você chega lá e fala assim: ô Senhor, opa. André se apresentando aqui. Fala: André do quê? Da restauração. Vixe. Restauração, deixa eu ver aqui. Opa, restauração está aqui no R aqui, ó. Quem era o pastor lá? Vixe, o Dorival. Aí vai falar: você obedeceu Hebreus 13:17? Quem não sabe diz assim: obedecei aos vossos pastores e líderes, porque um dia eles darão conta a seu respeito diante de Deus. Portanto, não atrapalhe o seu caminho para que eles não façam isso com enfado, mas o ajude para que eles façam isso com alegria. Deus hoje vai tratar todas as áreas aqui, irmão. Aí eu falo: eu preguei lá. Preguei até arrependimento, preguei até o Ezequiel. Onde vai falar: seu nome não está escrito aqui. Não tá, seu nome está escrito aqui não. Mas eu fiz lá. Não. Sabe o que aconteceu? Você não tinha satisfação em fazer, então você fazia por obrigação. Então toda vez que você fez algo por obrigação, eu te abençoei, foi pago o seu salário. Não te devo nada. No reino só tem espaço para quem tem satisfação em servir. Tem prazer em ler a palavra, você tem prazer de falar dela. Por isso que às vezes eles me cortam aqui e falam que eu prego muito tempo, mas irmão, eu tenho prazer de estar na presença, eu tenho prazer de falar. Eu tenho prazer de ensinar, tenho prazer de investir meu tempo. Às vezes é sacrificial, às vezes eu estou fazendo aula 2 horas da manhã, mas eu tenho prazer de estar fazendo porque eu estou diante da presença de Deus e tudo que você faz na presença de Deus não é em vão. É isso que eu quero que você entenda. Quando você tem satisfação em fazer as coisas de Deus, não há limites, não há impedimento, não há obstáculo, não há nada que tire você da presença. Então tenha prazer em fazer, irmão. Tenha prazer. Tenha prazer, tenha satisfação, tenha alegria. Por isso que Deus falou para Josué: esforça-se, tem bom ânimo, mantenha-se animado. Tenha prazer em fazer, tenha prazer em viver, tenha prazer em orar, tenha prazer em se derramar. Não tenha vergonha de Deus, irmão. Ele não vai acusar você dos seus pecados, mas Ele vai querer purificar a sua vida para que você não peque mais.
Só não tem salvação para o diabo, irmão. Para o resto está tudo aberto. Porque ele já escolheu o seu destino. Deus quer que você escolha o seu hoje. Está difícil? Profetiza. Profetiza. Não tem alimento em casa? Profetiza. Não tem dinheiro? Profetiza. Não tem saúde? Profetiza. Está condenado pela ciência? Profetiza. Está com data de validade? Profetiza. Eu já tive várias vezes com data de validade, irmão. E eu estou aqui ainda. A última vez que profetizaram minha data de validade foi há 11 anos atrás. Eu continuo aqui. Por quê? Porque a data de validade que tem inspiração final, ela vem da ordem do céu. E essa ordem, ela não vem por sentença humana, ela não vem por descrição humana, ela vem com um chamado. André, já não é mais digno de pisar nessa terra, vem aqui para ficar cara a cara comigo. Deus diz para você hoje, tenha satisfação, tenha prazer em estar na minha presença. Tenha prazer em ajudar o próximo. Tenha prazer, irmãos, em ajudar quem está caído. Quem sabe o que acontece? Ossos, ouvi a voz do Senhor, porque assim diz o Senhor sobre vocês: colocarei sobre vós o meu espírito e vivereis. Foi dada a ordem, o que aconteceu? Ouviu-se um grande barulho. Os ossos foram procurar quem era a sua unidade. O dia que Jesus voltar vai ser assim, irmãos. Nós somos parte da unidade da noiva de Deus. Cada osso foi procurar o seu osso. Um ser humano adulto, 206 ossos. Tudo perfiladinho, tudo ajeitadinho, tudo de pé. Eu fiquei pensando, como é que os ossos estavam de pé para receber a ordem agora? Deus não dá uma ordem, irmão, sobre a minha vida e sobre a sua, para que seja feito de modo incompleto. O problema é que às vezes a gente não tem a visão do que Deus quer fazer lá na frente. E a gente continua aqui, com uma visão baixa. Mas o salmista nos orienta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro. Na sua maior angústia, eleva os olhos. Talvez fosse essa a postura dos ossos, de pé, esperando. Ainda não tenho ouvido aqui, né? Mas estou de pé. Eu não tinha nem estrutura, agora já tenho estrutura, já estou de pé. Mas o Espírito não entra se não estiver completo. É dada a ordem, músculos, veias, órgãos, sangue. Prepare todo o funcionamento até vir a ordem da vida. Prepare todas as coisas até que venha a ordem da vida. E sabe o que acontece? Os ossos continuaram se ajeitando. Falou, e agora? A parte dos ossos nós resolvemos porque estamos todos aqui. A parte da carne não tem. Claro que tem. A ordem dada na natureza precisa se sujeitar à ordem do Criador. Então a palavra se torna criadora de situações. Ela cria ossos fortes, ela cria musculatura, ela cria medula, ela vai criando toda a estrutura até que esteja de pé. E quando aquele esqueleto já está preparado, sabe quem está pronto? O Adão. O Adão está prontinho. Já está com carne,
já está com órgãos, já está preparado para todas as coisas. Mas provavelmente esse Adão, de pé, cairia de novo. Por isso que ele não poderia soprar sobre ele qualquer espírito. Tinha que ser um espírito de vida. Então quem soprou sobre ele foi Jesus. Porque o Adão foi feito alma vivente, mas Jesus foi feito espírito vivificante. É só Ele que pode nos dar a vida. É só Ele que pode nos dar o dom da vida. É só Ele que pode nos dar a orientação e a mudança que eu preciso. Para que eu não tenha mais justificativas, para que eu não tenha mais desculpas, mas que eu esteja apto, completo para o reino. Aquele osso sequíssimo agora, de pé, com vida, nunca mais poderá renunciar à sua missão. E a Bíblia diz que fez daquele lugar, sem esperança, sem expectativa, sem saída, um lugar com um exército de pé. E Deus te pergunta hoje, restauração, tem aqui um exército de pé? Só estou vendo o exército sentado. Cadê o exército de pé? Deixa o Espírito botar uma vida em você como você nunca viveu hoje. Que hoje suas emoções sejam abaladas, que o teu corpo físico trema, que os teus ossos doam e que o teu espírito se torne hoje inabalável. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu dou ordem hoje para a restauração. Restauração, ouvi hoje a palavra do Senhor. Seja um exército que anuncia a palavra do Senhor na terra, sem argumentos, sem justificativas, sem desculpas, sem muletas, com renúncia, fé e obediência. Que o temor hoje, que poderia estar longe, se torne algo essencial sobre você. E que o Espírito de Deus se torne vivo, eficiente nos seus corações, para que você tenha satisfação em servir ao Senhor hoje. Que a sua estrutura não se tornou pó, então ela se mantenha de pé, fortalecida hoje. Que entre saúde sobre você, que entre vida sobre você, que entre cura sobre você, em nome de Jesus. Que a palavra viva e eficaz seja derramada sobre você hoje, e não volte para Deus vazia, mas que esse exército de pé hoje seja um exército que lute, em nome de Jesus. Que não haja mais obstáculos, que não haja mais barreiras, que não haja mais omissões, mas que a sua entrega seja real, verdadeira, sincera e contínua diante de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas curas, Senhor. Obrigado pelas libertações. Obrigado pelas frustrações. Obrigado pelas adversidades, Senhor. Obrigado pelas lutas, ó Pai, porque são elas que criam em nós maturidade. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Que o Senhor trate em nós, Senhor, hoje
Que a tua palavra hoje seja viva e eficaz, Senhor, apta a mudar a sua mente. E a tua palavra diz, Senhor, que a sua primeira pregação foi arrependei-vos, porque é chegado o reino. E a palavra arrependimento significa mudança de mente. Que nós possamos mudar a tua mente e possamos complementar com o que Paulo disse, Senhor, que somente através da transformação do nosso entendimento é que nós conheceremos a verdadeira vontade de Deus. Porque a verdadeira vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável ao mesmo tempo. E eu te louvo por isso, ó Pai, porque eu quero viver cada dia a tua vontade boa, a sua vontade perfeita e a sua vontade agradável. Amém? Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?